Olá, começando mais um papo de terapia hoje, eu e Diogo Cajati, com duas convidadas muito especiais, que a gente vai dar o nome por enquanto de As Clarissas, né? Mas eu vou apresentar elas separadamente. Uma primeira é a Clarissa Torres. Ela é fonoaudióloga formada pela PUC Minas, consteladora familiar, com olhar além dos sintomas, né? Facilitadora de barra de axis e também reikiana, né? E a gente tem também a Clarissa Gino. A Clarissa também é fonoaudióloga formada pela PUC Minas, consteladora familiar e fonoaudióloga sistêmica com formação com olhar além dos sintomas, facilitadora de barra de axis, reikiana, taróloga e teta healer, né? Meninas, muito bem-vindas, viu? Seja bem-vinda, Obrigada. É meninas. um Obrigada. prazer mesmo ter vocês aqui com esse assunto que eu acho que pouca gente conhece, né? De uma certa Sim. forma. É. É, eu acho até que a fonoaudiologia hoje é algo que, vocês vão me corrigir se eu estiver errado, né? Mas parece que não é algo assim que todo mundo acha que vai precisar em algum momento, né? Até precisar, não é isso? Exatamente. Então eu queria Vocês que combinam pra você... lá junto assim? Não. Às vezes, Você vê né? tudo combinadinho. Nós Clarinha. temos duas Clarissas e Elas com a ensaiaram. mesma, né, com a mesma formação das duas, elas são amigas também, É, sócias. né? Sócias. Então vamos começar aí falando o que que seria, falando um pouquinho como a história de vocês mesmo, né? Como que vocês chegaram na fonoaudiologia e onde vocês estão hoje trabalhando com ela com abordagem sistêmica. Tá. É, eu entrei na Fono em 2001, né? 2001. 2001. Elas Fiz também começaram juntas. juntas, A gente a gente formou era da junto. mesma sala. E a gente formou em 2004. Logo que eu formei, comecei a trabalhar. Na época eu trabalhava com idosos. E aí, quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, assim que ela nasceu, eu parei de trabalhar. Aí fiquei 13 anos afastada. E aí resolvi voltar por impulso da Clara. E só que eu não queria voltar com a fono tradicional, com, com as terapias do jeito que elas eram, porque isso era uma coisa que me incomodava muito quando eu atendia. E aí a gente descobriu, né, esse novo olhar aí para a fonoaudiologia, da fonossistêmica. Nós fizemos a formação e daí eu voltei para o mercado de trabalho, Sim. para poder trabalhar da forma como eu acredito que é a forma que funciona, Muito bom. que vai dar certo. A minha história, eu já saí da escola e já caí na faculdade mesmo de fono, de paraquedas total. Tinha 17 anos, despreparada. Aí formei, comecei a trabalhar logo depois, na sequência. A gente atendeu um pouco junto, fazia Foi. projetos de fono escolar, saía divulgando o trabalho da gente, né, aqui em Belo Horizonte. E aí depois eu fui a São Paulo, fiquei 9 anos, morei lá 9 anos e trabalhando com fono, nunca larguei a profissão. Só que quando eu voltei em 2019, já num autoconhecimento muito maior, eu via que só a fonoaudiologia não estava me bastando. Então eu comecei a trabalhar em mim o autoconhecimento e descobrindo essas pequenas coisas, barras de axis, reiki, o tarô, e fui introduzindo mesmo aquilo dentro da minha vida. E aí, quando eu vim pra cá, no meio da pandemia, a gente No meio da descobriu a pandemia. Bia Guntzel, né, que foi a nossa formadora na fonte sistêmica, e a gente fez o curso juntas, eu e a Clá, na pandemia, e a gente falou, é isso, a gente precisa ter um olhar maior para aquilo que está chegando para a gente, porque aumentaram muito os diagnósticos de criança com autismo, né? E as famílias não estavam sendo acolhidas e a gente estava sentindo muito essa dificuldade no consultório. As famílias em luto pelo Exatamente. diagnóstico e a gente sem conseguir fazer muita coisa. Com a visão do olhar, além dos sintomas e da constelação familiar, isso mudou muito a nossa perspectiva de atendimento, né? Então, muito baseado nas 3 leis sistêmicas da constelação, a gente consegue direcionar melhor os nossos atendimentos, né? Para ver se aquela criança está dentro daquela hierarquia correta, se tem alguém que está excluído ali daquele sistema, né? Se o equilíbrio de troca está tranquilo entre os pais ali, quem cuida, os cuidadores, às vezes não, nem os pais, né? Quem está junto. E aí, assim, nosso trabalho vai sendo desenvolvido, né? E é muito bom, né, ter essa visão sistêmica, né, para além dos sintomas, Sim, né, que é muito Sim. interessante, que o sintoma já vai aparecer para vocês, né, já vocês vem como queixa, têm né? uma formação para isso, É o né, lugar que para... chega, né? É o lugar É Chega o que o lugar que chega. sintoma, normalmente vem da criança, né? Eu acho que é. vocês atendem mais um público Agora infantil, tá a né? criança. Agora eu tô atendendo mais E E criança. aí, quando adultos, os... eu atendo idosos também. Ah, sim, então é um lado ou outro, né? As duas gerações opostas. É, E aí vem a criança, né? Como que funciona isso? Porque vem a criança ela não vai ter uma capacidade de fazer
um olhar sistêmico para ela, né? Ou Não. muitas vezes ela tem. Como é que funciona isso? Vocês fazem com os pais, com Depende a própria criança? Depende de como De- a gente consegue abordar com esses pais. Porque tem pais que são bem abertos para a gente Uhum. conseguir trazer essa questão bem de forma clara. Olha, o meu trabalho é assim, assim, assado. Tem pais que a gente já percebe até na própria anamnese, né? Claro que não, Que nem adianta. não adianta a gente querer. Você já ouviu mostrar. falar em constelação familiar? Não dá. Né? A abordagem tem que ser um pouco mais cuidadosa nesse Muita gente fã de sentido. constelação, né? Muita gente acha que a constelação familiar, ela é uma doutrina, Sim. né? Que ela vai chegar, a gente fala isso no podcast Sim. também, sempre abordagens não são doutrinas, né? A abordagem, ela vai vir com uma visão, É um né? direcionamento. No caso da constelação, ela vai trazer essa visão sistêmica, né? Baseada em 3 leis, né? Nas 3 leis sistêmicas, né? Que a Sim. gente estuda bastante sobre elas. Então, quando uma criança chega com dificuldade de fala, por exemplo, para vocês, né? Ela chega e a dificuldade geralmente é na comunicação, Sim, vamos dizer sim. assim, né? É o falar de forma clara para eu ser entendida Sim. por aqueles que cuidam de mim, né? Pelos Isso. meus cuidadores. É. Aí, quando chega nesse momento, aí é introduzido isso para os pais, né? Sim. E aqueles pais que conseguem chegar e falar assim, nossa, que legal. Aí a vou- gente faz a constelação com eles, essa movimentação com o bonequinho. Que legal. E aí a gente vê, né? Dentro daquele sistema, onde pode ser que esteja aquele emaranhado que está refletindo na criança. Muitas vezes é alguém lá atrás que foi silenciado, é alguém que não pôde se expressar, é alguém que não pôde falar o que sentia. E aí a criança vem chamando atenção para isso. Olha, vamos olhar para isso, que isso está É. tá errado. Vamos ver que a gente tem. A gente pode falar. Eu tenho um paciente que é muito isso. Depois que eu fiz essa movimentação sistêmica, ele começou Começou assim. a falar, né? Nossa senhora, agora a mãe fica assim, tem E como é agora feito você com- reverter? Fazer ele falar menos? E é feito com os pais, a Com primeira os pais. A constelação. primeira é com os pais. Com a Sim. criança, geralmente, quando o pai, a família não é abre muito pra gente aberta. fazer, a gente pega os bonequinhos da constelação e faz alguns movimentos com a Movimentação criança ali. sistêmica. E para direcionar a gente também para o melhor. Mais para um diagnóstico mesmo, né? Assim, Exatamente, que aí é a mais criança uma Pra vai... gente avaliação saber. diagnóstica, assim. É, que aí a criança vai movimentar pelo que ela, né, usando muito Do do lúdico, né, que é Sim. onde a gente consegue atuar melhor com a criança. Eu imagino que ela vá mexer e colocar mais ou menos posicionado como ela enxerga, Isso. né, e a partir disso a gente começa a ter uma É. visão mais... Engraçado, né? Da Que eu família. atendi, vou até dar um exemplo. 3 irmãs. E eu fiz a movimentação com as 3 juntas. No mesmo momento, mas eu pedi para elas fazerem a montagem separado. E a montagem era totalmente diferente, né? Então, assim, eu consegui trazer para o pai, que ele era uma Uhum. pessoa bem aberta, eu não precisei constelar. A história de vida era bem complicada. Mas eu mostrei para ele, eu falei, olha como que as suas filhas estão vendo a família de vocês. Né? Aí ele, nossa, eu falei, então, a gente precisa dar uma organizada na cabeça delas primeiro, para depois eu começar no tratamento. E foi ótimo, né? Fiquei com elas um bom tempinho aí. Isso é legal, né, porque assim, não precisa nem chegar numa constelação, Não, não, só de não. tomar essa consciência, Sim. eu acho que é isso, né, sair um pouco do diagnóstico, né, que é o que eu vejo que acontece muito, é determinar muitas vezes até o futuro mesmo da criança, né, pelo diagnóstico dela. Uhum. Ela nunca vai poder ser alguém porque ela é autista, É. né, de um nível mais A Clá avançado. mesmo teve uma paciente, né? Aquela que a mãe falou assim: faz o que você quiser, porque tipo, não tem esperança Não que vai ele faça adiantar nada, não nada. vai adiantar Pois nada. é, ela coloca o diagnóstico à frente da pessoa, né, e aí dá um passinho para trás nisso, né, assim, tá, ela tem esse diagnóstico, o que esse diagnóstico quer dizer pra gente, né, além, né, o que é a formação suas, né? Além do sintoma. Além O dos que sintomas. tem além desse sintoma, né? O que a gente pode olhar além desse sintoma? E O aí, que essa criança veio trazer para essa família? Eu acho que é o principal, sim. né? Uhum. Porque, voltando a falar do diagnóstico, o que eu percebo hoje? Todo sintoma que a gente tem, né, em relação que precisa de uma terapia, seja ela qual for, né, em qual a área que for, né? Uhum. Existe um encurtamento ou uma fase em que a pessoa se auto-intitula ou se identifica demais com aquele diagnóstico, Sim. né? E a partir disso ela começa a justificar Isso, tem algumas muito. coisas. Ao invés de chegar e falar assim, tá, a partir de o que pode ser feito? Exatamente. Já aconteceu né? isso comigo também. Eu pego e abraço o Sim. diagnóstico, né? Eu chego e falo assim, eu sou Eu sou aquilo. esse diagnóstico Sim, e é a minha isso. vida agora eu vou ter, talvez sim, você vai lidar com isso assim a vida inteira,
né? Não tirando o poder do diagnóstico, né, gente? Porque é algo muito interessante, Sim, importante. O é diagnóstico, ele importantíssimo. direciona o tratamento Sim. tradicional, mas ele não define o que você vai ser. Isso. O Né? tratamento vai falar como que isso pode ser desenvolvido a partir Melhorado, dele. dando qualidade de vida, vendo o que a gente consegue fazer em cima do que veio daquele diagnóstico médico, porque o diagnóstico geralmente ele é médico, Sim. né? E a gente vai trabalhar as habilidades daquela criança ou daquele paciente como um todo. Não é só a comunicação, a mastigação, Não. a deglutição. O nosso atendimento é É diferenciado. diferenciado exatamente Né? Porque a gente nisso, porque consegue faz fazer tudo. outras abordagens, né? Porque às vezes a criança chega totalmente desregulada, por exemplo. Uma criança com autismo chega desregulada, chorando muito, e você precisa entender o que está acontecendo, o que aconteceu lá dentro do sistema dela, para poder ela chegar daquele jeito ali na consulta. E geralmente vocês falam que vocês usam as âncoras de solo, que elas falam bonequinhos, né? Só pra gente. A Pra gente quem devia não ter é, trazido. pra quem não é constelador, quando a gente fala bonequinhos, geralmente tá falando de âncoras, né? De solo, Sim. que são uma forma de materializar ali um movimento que pode aparecer com o movimento desses bonequinhos mesmo, né? Vai ter alguém representando o papai, a mamãe, às vezes o cachorrinho também, né? Tem tudo. Essas âncoras hoje estão cada vez mais abrangentes para ajudar nesses diagnósticos. E ajuda muito. Nossa, quando a gente olha assim, quando o menino faz o movimento, a gente já fica lá, já sei por onde eu vou começar, Caminhar. por onde que eu vou caminhar com essa criança. Vocês conseguem me dar exemplos? Vamos pensar assim, como constelador, assim, né? Só como constelador. Na hierarquia, por exemplo, né? Como que isso pode atrapalhar essa comunicação dessa criança quando ela se coloca, por exemplo, acima dos pais ou preocupada com os pais? Vocês tiveram exemplos disso já, assim? Preocupada, acho que eu nunca peguei, não, mas acima dos pais Acima direto. A maioria. A Não, geralmente quem tá maioria. acima se preocupa, né? Que eu quero dizer, tipo assim, Entendi. eu tô acima Mas dos não, meus mas pais, ou eles seja, eu são. coloco eles como filhos, Eles vêm né? como reizinhos mesmo, dando ordem, ditando. Eles dão ordem. Então, Eles dão ordens. Sim. Então a comunicação geralmente, quando não tem comunicação, ou só aponta, ou chora até a mãe descobrir o que que O quer. que ele quer. Se joga no chão, esperneia. Né? É louco, né? Porque é uma Vem forma no que corpo. que eles aprendem até de dominar mesmo os Domina pais, né? e Assim, domina. eles sabem que eles fazendo aquilo, ele vai conseguir o que quer Sim. e vai É o que eu usar falo, disso, assim, né? criança é muito esperta. É mais Sim. do que a gente. Independente de ter um diagnóstico ou de não ter um diagnóstico. Então, ele vai me manipular de um jeito diferente do que vai manipular a Clara, Uhum. né? Então, eles conseguem dominar nessa comunicação dessa forma. E a gente, com o olhar além de sintoma, a gente consegue, né? Até de constelador mesmo que você pediu, a gente consegue saber. Ó, se fizer movimentação aqui, vai estar lá atrás. Né, dominando todo mundo, cheguei primeiro e não chegou nada, né? Então aí Hoje a gente... mesmo eu atendi um que ele, na hora que ele estava na sala de espera, estava no celular, aí a mãe falou assim, ó, tia Clarice chegou, me entrega o celular. Não vou. Aí a mãe tomou o celular dele, igual criança, brigando com ele igual criança. Aí ela tomou o celular, ele levantou, fez igual um galinho, mas você não pode fazer! E começou a gritar na recepção. Então, você vê que a criança está ali dominando todo o sistema. E aí, para a gente, dificulta muito, porque ele quer entrar dentro da nossa sala também, fazendo igual. E aí, a gente chega, eu sentei na mesa e falei assim, na hora que você se acalmar, na hora que você estiver pronto, a gente começa. 2 minutos ele... E é interessante ver isso, né? Porque essa dominação, né? Vamos dizer assim, é um pedido de socorro, Sim, na verdade, né? Eu quero ter o meu lugar, mas eu não posso ter, porque eu acredito que não tem ninguém que possa Que estar possa por fazer mim, isso por né? mim. Que possa, tá? Então eu acabo conflitando ali, né? De um Sim. lugar que é infantil. Né? Uhum. Lembrando que estão dando exemplos de crianças aí, né? Mas né? Isso pode tá aí vocês adultos, né? Que acho que o nosso podcast aqui não é muito criança que vai ver, né? Mas os adultos aí é bom começar a olhar até para isso, né? Exatamente. Porque que eu tava falando da hierarquia, que é uma lei sistêmica, né? Que vai falar justamente sobre isso. Os que vieram antes, eles têm uma força maior naquele sistema, né? Não quer dizer que eles vão dominar quem é menor, nem nada disso, né? Mas, de uma certa forma, eles estão nessa ordem, eles têm uma força, né? E tem um lugar que precisa ser visto, Sim. né? Toda criança, ela quer ter paz. Toda criança quer que o pai olhe para ela como Sim. criança, e não que ele Sim. esteja lá Eu vou te atrás. dar um outro exemplo, que eu brincando com uma criança de Lego, a gente pegou os bonequinhos, eu falei, vamos colocar a mamãe nessa janelinha, o papai nessa janelinha e o fulaninho nessa janelinha. Aí ele pegou o bonequinho dele e colocou no topo da casa. Quem manda aqui sou eu. É.
Ele tá né? acima Deixando mesmo. bem claro. Isso. Está Acima. bem E aí eu acima. desci todos os bonequinhos, aí eu falei, vamos falar aqui pra mamãe. Mamãe, eu quero brincar com você, mas eu quero que você me dê colo. E coloquei o bonequinho no colo da mamãe. E ele fazia a movimentação ali junto comigo. Depois disso, a mãe me relatou que o comportamento dele melhorou muito. Eu acho que talvez ela também tenha pegado o lugar dela ali pela Nesse movimentação. caso que você tá dando, nem foi com a mãe, Não né? foi com a feito mãe, foi só com a um movimento criança. ali Foi com a criança. com a criança e ela já vai Eu expliquei para a mãe reordenando isso, depois. né? Porque Colocando... quando é assim, a mãe não tá na sala, eu tiro foto e vou mostrando para ela Aham. depois, quando não dá para filmar, porque tem criança que a gente não consegue filmar o atendimento. Sim, sim. Tem criança que na hora que vê a gente pegando o celular já fala, não vou fazer mais. É. Ou nem fala, só não faço. Os meus- É difícil. E algum outro exemplo, né? Vamos pegando nessas 3 leis sistêmicas aí que a gente falou dela no início, né? O Ed deu esse exemplo da hierarquia, a gente tem a exclusão também, né? Que é o pertencimento na constelação, que eu acho que é algo que deve aparecer muito também, né? Que é a criança ou representando alguém excluído, né? Ou trazendo algum elemento de algo excluído naquela família mesmo, né? Às vezes até com a doença mesmo, né? Sim. Como a gente tinha há mais tempo atrás uma exclusão muito grande de vários tipos de doença, É, né? Não podia aparecer, Não né? podia aparecer, as pessoas eram excluídas da Excluídas. sociedade, né? Assim, É. elas ficavam só dentro de casa, elas não podiam sair, tinha muita coisa que é algo que nem é tão distante. assim, Imagina né? quantas crianças foram excluídas também por não conseguir Sim. comunicar muitas vezes, né? Hoje a gente ainda tem essa, né? Pode procurar um especialista para ajudar, né? Mas há uns anos atrás, Não simplesmente, tinha isso. ela tem um problema. Até o né? problema, ela não consegue socializar Ela com não as outras socializa, ela tem um crianças, então eu vou problema tirar ela e- daquele meio. É. Né? Ele Acaba... excluía mesmo, né? Sim. Ficava dentro de um quarto E essas preso. exclusões, assim, como é que aparece para vocês? Qual o sintoma maior, assim, que vocês percebem? Eu tenho um caso que foi até a minha professora na época que contou que esse caso para mim assim Marcou mesmo. marcou porque ele toda vez que vem alguém com seletividade para mim, eu sempre venho esse caso. Ela contando para a gente na aula, falou que tinha um paciente dela com seletividade alimentar, comia tipo 3 alimentos só, não comia mais nada. E aí ela ofereceu para os pais dessa criança para fazer essa movimentação sistêmica. E ela pegou os bonequinhos, colocou lá para a criança poder colocar quem era o papai, quem era a mamãe e quem era ela. Ela pegou o papai, a mamãe e um outro bonequinho. Só que ela pegava esse outro bonequinho, colocava próximo e depois isolava. Aí a Bia ia lá, pegava o bonequinho, colocava próximo, ela pegava o bonequinho e isolava. Às vezes ela pegava o bonequinho, colocava perto dele, fazia como se estivesse fazendo um carinho e jogava esse bonequinho longe. Aí a Bia, depois que fez esse movimento, chamou os pais e perguntou: olha, tem alguém da família que é excluído? Aí a mãe falou assim: então, o pai do meu marido, meu marido foi um filho bastardo e esse pai não assumiu o filho. E aí, por ele não assumir, o meu marido e a mãe passaram muita fome, muita necessidade quando ele era pequeno. E aí, depois de um tempo, ele foi estudando, e aí hoje em dia ele consegue, mas ele passou um período que ele não comia, ele passava fome, ele não tinha o que comer. Aí a Bia falou assim: ah, então tá explicado por que a criança não tá comendo, por que ela tem essa dificuldade. E aí foi visto que esse avô, ele foi excluído pelo pai. Porque, tipo, né, eu passei fome por sua causa, eu passei o que eu passei por sua causa. E aí esse avô foi excluído. Quando a Bia traz isso para os pais, o pai resolve procurar o pai dele. E quando ele encontra esse pai, conversa, o neto também conheceu o avô. Quando acontece esse movimento, o menino passa a ter uma maior facilidade para comer. Começa a aceitar tudo quanto é tipo de alimento. É muito interessante. Esse caso, para mim, me marcou assim. Eu tive um caso parecido. A família veio do Nordeste e moram numa comunidade aqui em Belo Horizonte. São bem humildes mesmo. E a criança só aceita comida. Gente, era triste, assim, de ver. Triste, assim, eu como mãe, eu sofri na pele daquela mãe. Era uma criança de 3 anos que só se alimentava pela seringa. Então tinha que bater a comida, papinha, mingau, e só na seringa. E aí fizemos a movimentação e chegamos mais ou menos nisso daí também. Não tinha exclusão, mas eles passaram muita dificuldade até chegar aqui e até chegar onde estão agora. E agora ela oferece tudo. Tipo, tem suco, mas tem biscoito, tem arroz com feijão e carne, e ele não come. E agora ele tá comendo. Depois da movimentação que a gente fez, a gente incluiu, né, e explicou. É um pertencer, né? Que porque é se ele não- uma necessidade, a gente tem, né? Essa necessidade de pertencer, né? A gente
quando a gente sai desse pertencimento, a gente fica querendo buscar ele de outras formas mesmo, né? Assim, no caso dessa criança, era a forma de pertencer àquela família, Isso. era. A família toda passa Ninguém fome, comeu, né? por que que eu Ninguém. vou comer? É, eu não vou ser diferente, né? Talvez lá, pela dificuldade que eles passavam, comia muita coisa pastosa mesmo, né? Farinha com água, que é o que tinha, né? Que vira quase como uma comida da Comida de seringa ali, né? passarinho, né? É, a comida na seringa é quase que isso, que tem que Basicamente bater, isso. Isso. transformar Ela numa tem que ficar bem farinha líquida, né? e Pra tem que poder ainda colocar um líquido. conseguir Então, ejetar. assim, provavelmente é muito comum isso acontecer com famílias muito pobres, Sim. né? Que é misturar a farinha com a água, né? E comer o fubá ali, né? O fubá, Isso. que é algo mais barato. E essas coisas a gente faz, né? De forma inconsciente. São um pertencimento inconsciente que a gente tem, que é uma forma que a gente, enquanto a gente não traz consciência para aquilo, a gente vai continuar batendo naquela mesma tecla, né? O que eu acho muito legal dessa forma de vocês trabalharem, né, que é o que a constelação traz, é trazer consciência Sim. para esse sistema, né? Olha, a gente não precisa, a gente não faz mais parte desse sistema dessa forma, né? O nosso sistema mudou um pouco, né? Você vai continuar pertencendo, você vai continuar sendo dessa família. Se você comer, você só tem uma oportunidade melhor de comer, como eu também tenho, né? Assim, eu sendo o pai dessa criança, agora eu tenho uma oportunidade também Uhum. melhor de me alimentar, né? Eu não sou mais aquela criança que passou fome, que estava com dificuldade. Não, eu também posso, eu posso, você também pode, né? Eu acho que isso vai liberando esses vestígios que vão ficando, né? Vão passando de geração em geração, que é o que a gente tanto vê em constelação, Sim. né? A gente vê muitos casos, não só de crianças, né? Aí a gente pode dar inúmeros casos de relacionamento, padrões de relacionamento que vêm da família, né? Todas as famílias vão mantendo um padrão de relação lá É. e vai passando aquilo de geração em geração, todo mundo vai repetindo por isso, né? Muito por isso, assim, nossa, vamos manter aqui, vamos fazer, a Até gente que chega vira. talvez algo muito extremo, que é comer pela seringa, alimentação, Sim, né? Dessa forma. E aí você tem que olhar pra isso, pra não, pera, agora não tem Alguém jeito. precisa. por mais que a gente O fale sistema que, grita, né? sim, Assim, a gente precisa fala que olhar. seja uma Quebrar aí. maldição, um grande problema, agora nasce um autista numa família, né? E quantos adultos hoje estão descobrindo o autismo, É. né? Diagnóstico tardio. Um diagnóstico Sim. tardio e agora estão começando a entender um pouquinho, É. né? Chegar e falar assim, nossa, por isso dessa minha história, por isso disso, né? Imagina a nossa geração, por exemplo, né? De todo mundo aqui na mesma geração, em que era simplesmente alguém lerdo. É. Era Ou que assim. não Mundo da frequentava as Lua, né? festas porque ninguém convidava, era o excluído mesmo da Sim. turminha. Nunca Ninguém. pertencia, não É, pertenceu quando É criança isso. àquele sistema, vai para adolescência, não pertence aos Continua sem. grupos, aí geralmente vai tentar compensar isso através de algum tipo de trabalho, né? Um concurso público, por exemplo, ou algo assim. Nossa, deixa eu ter algo assim concreto na minha vida para compensar através da minha inteligência, muitas Uhum. vezes, né? sim. Porque autismo não é burrice, né? Não é Muito pelo Não, retardo, muito pelo contrário. né? contrário. Né? Geralmente eles Então, ou são seja, bem inteligentes. ninguém tem um problema, assim, né, quanto a aprender as coisas, a fazer. Então, acho que é muito dos nossos preconceitos mesmo. Quando chega isso nesse sistema, geralmente, a primeira coisa que vai vir é toda essa bagagem. Tipo assim, nossa, tem um autista aqui, o que eu vou fazer? Sim. Por exemplo. Ou uma criança que come na seringa, ou, né? Então, agora falta mais uma lei, que é o Equilíbrio Equilíbrio. de equilíbrio. troca. Eu sempre esqueço uma mesmo, e é isso. O jogo tá aqui, né? No equilíbrio, como é que é pra vocês, assim, quando vê que tem algo desequilibrado? Vocês lembram de alguma, assim, pra contar? Acho Na que troca esse mesmo, assim. aparece menos, né? É. Eu acho que pra mim, tá troca. É porque já é uma relação desequilibrada, né? É. A criança com os pais, né? Se a gente for olhar do olhar da constelação que ela fala, é que os pais já deram algo maior para a criança Isso. não vai conseguir equilibrar essa relação, né? Sim. Assim, e eu acho que talvez seja isso que aconteça. Em algum momento a criança tentar, os pais tentarem equilibrar essa relação, né? Assim, e como se a criança tivesse que vir já prontinha, certinha ali, pra já entregar pros pais. Nossa, a gente não vai dar conta disso tudo porque a gente já fez o que podia, sabe? Eu vejo muito isso como uma forma de um peso a mais, Sim. né? Vem como um peso, nossa, e agora? Agora ferrou, porque é um peso muito grande pra gente carregar. É, teve até um caso que eu fiz, uma intervenção diagnóstica, e que a menininha colocava os pais e ela sempre atrás. E colocou um objeto na frente, assim, e os pais olhando para esse objeto. E aí eu fiquei ali assim, não, mas por que será? Vou
chamar os pais para conversar, para eu poder entender um pouco essa movimentação. Por que que ela está se colocando? Ela olhava para os pais, mas os pais não olhavam para ela. Os pais olhavam só para esse outro ponto que ela tinha colocado ali. E aí, quando eu chamei os pais para conversar, a mãe e o pai vieram falar para mim que quando veio o diagnóstico de autismo da criança, aquilo ali foi como um balde de água fria em cima deles. É como se o mundo deles tivesse acabado, porque além da criança ter o diagnóstico, para eles começou a vir despesa. Que agora vai fazer fono, agora tem que fazer TO, agora tem que fazer psicologia, agora tem isso, tem aquilo. Vou ter que colocar numa escola especial, porque não sei se a escola pública vai dar conta. E aí, quando ela relata isso para mim, eu começo a falar assim, olha, ela não é o autismo. Ela pode se tornar uma criança aí muito melhor do que qualquer outra criança que tem aí. E fui tirando esse peso de cima dela, sabe? Principalmente da mãe. A mãe é que estava mais, né, com mais pesar do diagnóstico, assim. E aí, um tempo depois, a criança estava na minha sala e eu fui levar ela para a sala da... E é engraçado, né? É bonito isso, pelo que você fala, né? Desse posicionamento que ela coloca. Os pais olhando para um objeto que não é ela, né? Que é isso que os pais fazem, né? Assim, eles param de olhar. No caso, é o autismo. Eles param de olhar para a criança e passam a olhar só para aquilo, né? Exclui Sim. todo o resto, né? Exclui E a isso aqui criança tudo. lá, assim, o bonequinho tava lá até com uma cara, tipo assim, pelo amor de Deus, olha pra mim, eu tô aqui, eu existo. E o que desequilibra também é justamente também isso, porque assim, naturalmente a gente tem perante os pais a gente tem a vida, né? Então, ou Sim. seja, algo que a gente não vai compensar para os pais, mas para a vida em si, né? Só que aí já está desequilibrado de uma certa forma essa relação. Todo mundo tem essa relação mais desequilibrada com os pais mesmo, né? Só que além disso, além de dever a vida, olha quantas coisas estavam na ponta do papel, né? Do tipo assim, vamos ter que gastar com isso. Eu te dei a vida, agora eu tenho que gastar ainda. Além disso, vou ter que com ter esse gastos. diagnóstico, graças a esse diagnóstico, né? E outro desequilíbrio também que pode aparecer, eu acho que é quando os pais chegam e só entregam, né? Tipo assim, aqui, faz a sua parte que eu não vou fazer mas nada. isso aí é o que mais Isso tem. é o que mais, Né? hoje em dia é o que mais Isso tem. também é um desequilíbrio, né? De chegar e de falar assim, olha, minha parte... A gente vê muito dentro do sistema educacional, né? Das coisas, de achar que realmente colocando o filho na escola, ali ele vai receber tudo para que é necessário, né? E não. Vai receber né? toda a educação que ele precisa para seguir a vida. Sim, e não é isso, né? Eles vão entrar ali no consultório da fonoaudióloga e vão, tipo assim, toma, fonoaudióloga, é com você. Essa batata quente tá na sua mão. Quantas vezes eu não escuto isso? Quero que ela saia daí recitando um poema, viu? As brincadeirinhas, né? Mas assim, é difícil essa troca pra gente. Eu falava, eu não demonstra falar assim, por exemplo. Você pode escolher. Qual poema que você quer que ela recite? Quer uma ópera ou Você só quer um poema trava-língua? mesmo? Que nem a gente fala, né? Vou botar a criança pra falar. É muito interessante a gente perceber essa abordagem sistêmica na fonoaudiologia. Um que está lidando, você falou da medicina chinesa, né? A gente também, usa né? às vezes. A gente está falando dos chakras, basicamente. Basicamente, o chakra dominante ali, que seria o principal, seria o laríngeo. Imagino eu, né? Então, dentro desse chakra laríngeo, que interage com todos eles, é que o povo acha que chakra é um só. Tipo, tá com problema no cardíaco. Né? O cardíaco. Você não tem um cardíaco. Né? Eu acho que o estudo do chakra é muito interessante por causa disso, né? Além da visão holística que traz pra gente também, me trouxe muitos insights da minha vida e formas de trabalhar, imagino que isso ajude vocês também, né? Mas como que é esse chakra laríngeo? Como é que vocês veem o chakra laríngeo em interação com os outros chakras, assim, na fonoaudiologia sistêmica? De comunicação, a gente percebe a criança quando ela tá bem desequilibrada nesse ponto, fica mais ansiosa e aí concentra menos, né? Muda de atividade muito rápido, a gente não tem um foco muito preciso naquela sessão. Eu acho que desestrutura praticamente tudo, porque o objetivo dela com a gente é a comunicação. Né? Então precisa estar pelo menos em ponto de alinhamento, senão a gente não consegue mesmo. Não dá. Que a gente descobre que tem outras formas de se comunicar através da fala, né? Exatamente, que é o que chega muito pra gente. Às vezes é só no gestual. Isso. Né? A maioria das vezes é mais comportamento, no né? Comportamento, às vezes não é nem gestual. Já chega jogando os brinquedos todos no chão. A gente até percebe mesmo, cuidando de adultos, né? No caso, eu trabalho só com adultos. Quando tem algum tipo de parte ali, de recorte da vida da pessoa dentro de um comportamento que é infantil, geralmente está travado na comunicação.
na forma de se comunicar com as pessoas. Geralmente né? Geralmente eu não posso chegar e falar assim, aqui, fulano, isso aqui me irrita. Ou eu sinto raiva, né? Sim. Porque a gente também não tem nem educação emocional. Nossa geração, né? Tô falando dela, Sim. porque é ela que tá procurando agora. Eu falo que é a geração que tá procurando ajuda, que tá fazendo terapia, Sim. né? Que tá tendo os filhos agora e tá olhando pros filhos e falando assim, não, pera, isso aí, talvez, se eu tivesse, se alguém tivesse me falado, eu posso ajudar ali de uma certa forma, né? Então a gente não consegue se comunicar, geralmente, chegar e falar assim, eu tô com raiva, geralmente eu vou fazer o quê? Vou fechar a cara, né? Vou Levanta e vai emburrar, Vai embora. burrar. né? Tem uns que ficam lá Vou assim, não embora, vou vou fazer fazer isso, pirraça, não quero fazer isso, né? e vira de Isso mesmo costas. adulto, né? A gente passa tudo, né? Sim. Só que a gente. E ainda vira o outro e fala assim, o que aconteceu? Nada. Né? Nada, Aquele nada, mas não. nada não. Nada não. Ou nada não, você sabe, né? Você não E é tão precisa bom ter a falar. oportunidade de curar isso na fase da infância. Isso que eu falo que é Sim. interessante, Sim. sabe? Ter essa oportunidade mesmo de, na fase da infância, que é a fase certa pra olhar isso. A Sim. criança, ela não nasce sabendo. Ela não sabe que o que ela tá sentindo é raiva, até que alguém fale, né? Você tá Sim. com raiva. E é assim mesmo, Sim. né? E ela faz parte. E dentro da nossa né? abordagem, a gente trabalha muito essa questão da emoção também, assim, com a Também. criança. Imagina. Porque, né, tem gente que fica assim, mas você não pode fazer isso porque isso não é da sua área, mas pra gente ajuda muito, assim, dá um Mas é uma boom formação adjacente que ajuda. dá um não- boom Uhum. no nosso Alavanca o atendimento. trabalho, É. Até porque o que eu vejo, né, principalmente nas crianças, é essa inibição de certas emoções, né? A gente fica querendo inibir o tempo todo coisa que sai do comportamento que a gente quer que a criança tenha, né? Então ela sente uma raiva, não pode sentir raiva, né? Ela faz uma birra, não pode ter birra. E aí fica querendo colocar um outro assunto no meio, né? Distrair, vai pela distração, né? Sim. Não, só olha isso aqui, para de olhar para lá, vem cá, toma meu celular. Eu tomo para- meu celular, é ótimo. Esse funciona Resolve. direto. Menino, volta aqui, toma aqui, fica quieto. Por quê? Porque ela para de entrar em contato com aquela sensação, né, com aquela emoção que ela está sentindo e vai para um outro Sim. lugar, né? E ela não faz esse contato, né, que o Ed É. está falando. E a gente vai vendo esse reflexo mesmo. Hoje em dia, nos adultos, que é muito isso, assim, a pessoa, ela não consegue nem sustentar uma raiva dela, ela fica incomodada, ela fica querendo já mudar aquilo. Não vamos falar desse assunto, né? A gente vê muito isso em terapia. Não vamos falar desse assunto, não, porque esse assunto me traz raiva. Mas peraí, vamos falar desse assunto, Vamos porque falar ele dele. traz raiva. A pessoa não consegue fazer contato por isso, muitas vezes, porque ela, sempre que ela faz o contato, vem alguém e corta, né? Olha, isso aqui você não pode, isso aqui, tchuf, né? Isso aqui não é legal de você sentir, isso não é legal, e a gente vai podando, né? Então, eu acho que é importante até para ela começar a se conhecer mesmo, né? Conhecer todos os Sim. pedaços dela, né? Conhecer todas as emoções e o principal, como que ela vai aprendendo a lidar com cada emoção, né? O que que ela faz a partir de cada emoção, como que ela reage, porque fica muito mais fácil. Eu lembro quando eu comecei a fazer terapia, isso eu já tinha, sei lá, 20 anos, não, mais de 20. O Vitor já era nascido já. Primeira vez que eu fiz terapia, devia ter uns 25. O Vitor nasceu, eu tinha 24. E eu ia na terapeuta e ela me perguntava, né? Como é que foi sua semana e tal. E aí primeiro que eu tinha que pensar em algo, né? Já era ruim por isso. Aí eu consegui arrumar alguma coisa lá, vou falar isso aqui que ela vai gostar. Então, Vai achar bom. eu tive uma conversa com a minha mãe e essa conversa não foi boa, sei lá. Ela, e aí, como é que você se sentiu? Eu não sabia Não como é que sei, eu tinha me sentido. é. Só que eu não podia falar isso pra ela, pelo menos na minha cabeça. Eu falei assim, como é que eu vou virar pra Porque ela vai me julgar. ela? Pra psicóloga e falar que eu não sei. E aí, o que que eu fazia? Eu falei assim, olha, quando a pessoa briga com alguém, o que que ela sente? Normalmente ela sente raiva. O que que você sentiu? Raiva. E assim, eu não tinha sentido raiva. Eu não tinha sentido... Eu nem Você não sabia o que que sabia. eu tinha sentido, né? Mas eu tô sentindo também diferença. Sim, assim... Que é um sintoma. Que é isso. E aí, o que que é? Assim, por eu não ter feito essas experiências minhas com esses sintomas, né? Com essas sensações, com essas emoções... Quando elas vinham, eu não sabia o que que era, também não conseguia. Eu acho que isso foi o ponto que me pegou na constelação, foi muito isso. Quando a gente está no campo da constelação, né, quando a gente faz uma constelação em grupo e vai como participante, como representante, a gente sente muitas coisas, né? A gente sente Sente no corporal mesmo, Você fala muito isso, né? Que a constelação te ajuda muito a sentir. muito a sentir. A dar Então, nome ao que tá sentindo. A dar nome que tá sentindo. Aí vem e fala, mas é gente, difícil mesmo. isso aqui eu sei que é raiva. Que agora eu tô com uma raiva aqui latente, fácil de identificar. E aí você vai começando a perceber como é que ela começa. Olha, tá vindo uma raiva aqui. Ah, tá. Isso eu sei que é raiva. Uma tristeza. Isso aqui. Porque o campo da constelação ele faz isso, ele traz
essa força, né? Uhum. Muito forte, assim. E eu acho que isso vem muito dessas crianças que são muito inibidas mesmo de sentir, né, muita coisa, porque é considerado errado, é considerado, né? Como é que você vai dar um show na frente de todo mundo, né? E Criança as que crianças dá. que nós somos precisam de perceber que as emoções, elas fazem parte mesmo, né? Nós não somos as emoções, mas elas vêm, né? Uhum. Elas Emoção, vêm. para lembrar a emoção, a gente, é aquilo que vai brotar. A emoção, ela brota, né? De uma parte nossa que é muito inconsciente, ainda trazendo um recado, né? A gente pode tanto se apegar nesse recado, né, e criar um vício emocional, ou a gente pode simplesmente entender, né, trazer para a consciência mesmo o que que aquilo traz para mim, como que eu vou lidar com isso, né? As terapias ajudam a gente muitas vezes a ressentir esse lugar, né? Não viver de ressentimento, de mágoa, né? Mas ressentir para curar. Existe a constelação, às vezes eu falo que às vezes era só a pessoa chegar e falar assim, eu sinto raiva. Quando fala, dá um alívio. Dá um assim, alívio. faz- Solta. E libera o campo nisso, sabe? Dela conseguir dar esse nome. Chegar e Sim. falar assim, o que eu sinto é raiva. Ou eu sinto tristeza, eu sinto Uhum. ciúme, eu sinto inveja, Uhum. né? Então, eu vejo que a gente se perde um pouco na questão das emoções justamente porque a gente não tem essa capacidade, não ensina mesmo, né? A gente não vai aprendendo a como que sou eu sentindo raiva. Esse sou eu sentindo raiva. Sim. Né? E essa raiva traz um recado, talvez eu tenha que colocar algum limite que eu não estou colocando, Sim. né? Talvez eu tenha que chegar e me colocar, porque a raiva é uma emoção que ela vem e vai embora. Aham. E deixa você lá com consequência disso também. Ela vai chegar Problema seu. ou né? Paraguete. Só que E aquela depois você- parte, muitas vezes, né? Ela vai chegar dessa forma, quando vai aprender a não manifestar isso, para não lidar com essa consequência, não quer dizer que essa consequência sempre vai ser catastrófica, Sim. Uhum. né? Às vezes é chegar e falar assim, fulano, não, isso não. E você Eu tá não dou falando conta, isso? eu não quero. Achei bonitinho um paciente meu que a gente tá trabalhando muito as emoções com ele. E aí, esses dias ele chegou pra mim e falou assim: Tia Clarissa, um coleguinha meu me fez muita raiva. E aí, na hora, eu quis explodir, eu quis xingar, eu quis gritar. Aí depois eu cheguei pra ele e falei assim: Fulaninho, você me fez raiva. O que você me fez me faz sentir raiva. Não faz mais, viu? Por favor. Eu achei tão Bonitinho. bonitinho. Gente, Eu teve um achei por tão favor bonitinho. ainda. Ainda Teve um por favor. Não faz isso, porque Eu isso não ia me ser essa faz criança. raiva. Ele é um fofo, ele é lindo demais. Mas eu falei assim, olha como é que ele já está começando a entender o que que é e conseguindo expressar para o outro. Olha, isso eu não gostei, isso me fez sentir raiva. Eu falo que E, isso tipo, né, é sentir um... raiva para mim não é bom. Então não faz mais isso comigo, Acho por que é o favor. maior não presente que a gosto. gente dá pra É. gente mesmo, às vezes, é conhecer nossas emoções e conseguir se comunicar através delas, Sim. né? De uma forma que depois a gente consiga se sentir íntegro, né? Que Aí eu- ele o que é, chegou todo feliz. o que a gente vê muito Mas é a é culpa, claro. né? Eu não devia ter falado, eu não devia ter Não devia ter feito gritado, isso. eu não devia estar sentindo ciúme, eu não devia. Essa culpa em sentir emoções, né? Que é algo que a gente, né? Se for olhar historicamente aí, essa castração emocional, né? É como se colocasse todo mundo dentro de um plano ideal de vida emocional, né? Então, se você não é, finge que é. Sabe? Sim. Traz uma realidade dentro de algum papel, né? Seja uma mãe amorosa, não pode ser uma mulher raivosa, né? Principalmente as mulheres, né? Os homens, eu acho que de uma certa forma sempre foi permitido mais sentir raiva A raiva, sim. A extravasar um e a pouco extravasar, É. coisa. A homem é assim mesmo. É. Sai de perto Né? que hoje ele tá com raiva. Deixa ele Nem quietinho. chega Deixa- perto. é. O menino, até o menino, né? Criança mesmo. O menino que ele é mais, como se diz, ele é mais agressivo, vamos dizer assim. Ele é um menino. A menina agressiva, ela já tem vários outros problemas. Nossa Senhora. Né? Já tem muito mais um peso por cima dela por ser menina, né? Exatamente. E saber que criança, que seres humanos, assim, e dependente, é bom a gente lembrar disso também, que vai depender muito do contexto que a criança vive, da classe social que ela Sim. tá, né? Sim. Porque às vezes a gente vai estar falando de pessoas que têm certo diagnóstico, mas os pais, é um autista, por exemplo, né? Mas eu não tenho condição de pagar uma fonoaudióloga, né? Uma psicóloga, um remédio, né? Eu não consigo lidar com isso. Eu tô preocupado se eles vão comer, né? Então, já dentro de um... eu gosto sempre de trazer esse olhar mais social e humanizado, né? Pra gente também não ficar Sim. achando que nós estamos falando, assim, pra todo mundo. Eu tenho consciência, quem tá vendo esse podcast, a maioria das pessoas, ninguém que tá passando fome, a maioria das pessoas, sabe? Não estão com essa dificuldade, Sim. né? E é bom falar também quando não tem, mas existem pessoas que estão dentro de Sim. uma Sim, linha... então,
Uhum. né? Que é de sobrevivência mesmo, né? Então é, como se diz, essa criança com dificuldade de fala dentro de um ambiente hostil, né, Sim. para ela, mas porque dentro daquele sistema as pessoas estão preocupadas com a sobrevivência, É. né? Com o pão de cada dia, assim, né? E para pegar outro gancho aqui ao falar desses pais, desses adultos, né? Geralmente essas crianças são criadas por adultos que também não sabem Não sabem. falar, né, das próprias emoções, ou falar o que está acontecendo, Exatamente. né? Então eu queria que vocês montassem pra gente, ou mostrassem pra gente como que é essa abordagem com os pais, como que vocês conversam com esses pais, qual a primeira conversa com esses pais, como que ela é feita? A primeira conversa geralmente é uma anamnese clínica mesmo, até para trazer pra gente o que que é aquela queixa principal. E aí a gente já vai puxando. Como que é a rotina? Toma banho Isso no isso é horário? feito com os pais. Com os Com os pais. pais. Aham, Ou com o cuidador, quem que sim, traz. sim, Mas geralmente a gente pede sim. para ser os pais, né? Aham. O O responsável, né? responsável, é. Uhum. Então faz a anamnese, puxa toda a rotina, mas dorme a noite inteira, dorme, mas no seu quarto, ele tem o quartinho dele, daí a gente já vai começando a puxar uns ganchinhos na alimentação. É na frente da televisão, é na mesa com todo mundo, pra gente poder ir pegando esse gancho. Agora, para fazer a movimentação, quando a gente fica com mais dúvida, aí a gente já tem que entrar um pouco mais a fundo mesmo depois de coletar esses dados, assim. Mas aí, Geralmente eu pergunto assim, como que é o seu convívio com essa criança? Assim, como que é você com essa criança em casa? Como que é o pai com essa criança em casa? Ele fica a maior parte do tempo com quem? Com o cuidador, com o pai, com a mãe, com uma avó, que agora também Na tem escola, muita avó né? tomando conta. Se fica muito tempo na escola. E aí a gente vai tentando puxar por aí, assim, como que eles lidam com essa criança. E aí daí a gente começa a pegar, ó. O pai já é um pouco mais assim, a mãe é um pouco mais liberal, assim, a mãe já é aquela mais permissiva. E aí quando a gente começa a entender isso, aí eu começo a perguntar assim, tá, mas quando ele tá dando uma crise, como que você reage? É. Aí tem mãe que fica assim, eu fico lá, olhando e espero passar. Eu desespero porque eu não sei o que fazer. E aí você começa a perceber, ó, essa mãe, ela já tem alguma coisa aí que deixa ela um pouco mais desestruturada. A mãe que tem a paciência, geralmente, de esperar a crise passar, eu sempre falo que é uma mãe que ela consegue trabalhar um pouco mais a emoção, porque nós mães, a gente vê um filho Nossa com alguma Senhora. coisa, a gente já começa. Então, se ela tá ali vendo a criança, porque quando a criança tá numa crise, é Pesado. é pesado. É pesado. Tem umas que se debatem no chão, bate cabeça. Então, imagina uma mãe que tá vendo aquilo ali, mas ela sabe que ela tem um tempo que ela tem que esperar. Então, você vê que ela já é um pouco mais. Ela tem um emocional um pouco mais Controle. trabalhado, assim. As mães que já não. Eu não sei o que fazer, eu desespero, e a gente já vê que essa mãe precisa ser olhada também. Fora da crise, assim, que você deu como exemplo, eu acho que quando chega com um diagnóstico recente, que às vezes chega com um diagnóstico de muito tempo, já suspeitava, uma mãe mais esclarecida, uma família mais esclarecida, mas às vezes chega com um diagnóstico e fala, tem chance de não ser? Então, assim, já não tá sabendo lidar com nada ali. Já tá na negação, né? Na negação. Então, nessa parte que eu acho que a gente precisa abordar melhor essa família, que é o que a gente faz de acolher mesmo, até para explicar. É Você isso tá que eu ia sentindo falar. o quê? Tristeza? Você tá em luto? Você tá tranquila? Qual que é o seu sentimento? Geralmente eu pergunto, e geralmente eles não sabem responder. Uhum. E aí eu já escutei, assim, quando a gente faz, né, esse movimento com os Às pais, vezes vem muita raiva. vem, raiva é o que mais, eu acho que é o que mais vem. Eu já tive relato de mães chegar para mim e falar assim, nunca fui atendida dessa forma. Com acolhimento. É o acolhimento. E faz toda a Eu diferença. nunca fui, faz toda a diferença. E tem umas onde eu trabalho que elas fazem até uma comparação, né, entre eu e uma outra profissional. E aí eu fico assim, mas cada uma tem seu jeito de trabalhar, é assim mesmo. Mas nunca ninguém me ouviu. Nunca ninguém me perguntou o que eu estava sentindo diante disso. Que hoje geralmente Como as eu me pessoas sinto. querem dar logo o diagnóstico, Sim. né? Tipo assim, você tem isso, isso. E a cura, né? O diagnóstico é a cura. Você E tem a isso, cura. isso. Faz Pra fazer melhorar, isso, você vai faz precisar isso, fazer pronto. isso e isso. E o acolhimento é essa escuta qualificada. E é né? daí que a gente consegue perceber as emoções. Tanto dos pais, né, da família, quanto da Uhum. criança. E da onde vem a emoção da criança. Porque às vezes ela só tá projetando o que tá vindo de trás, né? Vocês acham que geralmente fica dentro desse campo emocional mesmo, esses problemas de ordem sistêmica na fonoaudiologia, assim, geralmente tem algo
dentro do espectro bastante emocional? Você fala Do tipo, de uma dificuldade de fala, de comunicação. É como se fosse uma emoção mais congelada ali, ou não vivida. Vocês percebem bastante isso? Que ao Sim. expressar essa emoção Sim. faz muita Também tem. diferença. Tem as questões faz total anatômicas também, né? Sim. Que vem das trocas de fala e tudo mais, mas tem. Tem muito a ver. É porque geralmente quando a gente consegue olhar para isso, até mesmo, né, na questão das trocas, assim, quando a gente depois faz essa movimentação, flui, sabe? Flui, Assim, muda. tem atendimento que Fulaninho agarra. melhorou em 2 semanas com o seu, que não melhorou 6 meses com a outra É. profissional. Isso a gente escuta muito. E vocês acham que todos os pacientes, né, todas essas crianças, elas podem ser ajudadas com a fonossistêmica? Tem casos que sim, tem casos que não. Como é que Eu acho que sim. Eu acho que todos. sempre vai ter algo que Eu possa... acho que todos. Porque sempre tem algum ponto de pega. Talvez não esteja ali na parte da fonoaudiologia em si, mas às vezes a gente consegue perceber na movimentação algum outro desequilíbrio uma coisa que vai... não exclui a outra, né? Não é excludente Exatamente. do tratamento abandonar a fono em detrimento da Uhum. sistêmica, Não. né? Não. É algo que é complementar. Então, assim, vai trabalhar junto, né? Sim. Mas as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Vocês vão estar sempre ali fazendo os exercícios de fono, Eu vou te dar né? um outro exemplo, Diogo, que foi um paciente assim que ele não tinha demanda de fono. Ele não tinha demanda de fono. E a mãe queria, porque ele tinha um diagnóstico de TEA, de autismo. E ela falou, mas ele precisa fazer fono a vida toda. Eu falei, não, ele não precisa, ele fala, ele é funcional, ele consegue expressar o que ele quer, Sim. ele não tinha essas crises. Tinha muito raramente, mas aí era uma questão comportamental já para psicóloga. E eu falei, tá, vamos ver então o que eu posso te ajudar. E aí eu fiz a movimentação. E aí era um pai que não olhava para essa criança na movimentação com a criança, não fiz com a mãe, fiz com a criança e a psicóloga acompanhou. E foi muito legal, porque a gente fez um trabalho em conjunto. Então ela Legal. usou da minha movimentação pro atendimento Pra dela no entender também, né? comportamento. Uhum. 2 semanas depois, a mãe chegou e falou assim: Clarice, o que você fez com meu filho? Eu falei, ué, o que você me pediu, você não pediu pra fazer a movimentação sistêmica, eu te expliquei como é que a gente ia fazer e tal, te expliquei depois ela, eu não sei o que você fez, mas o meu marido tá dando colo pra ele. Eles estão assistindo televisão juntos, ele tá sentando no chão pra brincar com ele. E ele não fazia. Eu preciso de você na minha vida. Eu falei, então, não, seu filho não precisa de mim. Você Já muito fiz o que eu bem. podia fazer. Se você tiver alguma outra questão, a gente pode conversar depois, mas fazer uma constelação para você. Uhum. Mas, por enquanto, fulaninho tá joia. A psico vai dar conta dele agora. Sim. Ideia Agora ele alta. vai olhar a questão do comportamento mesmo. Ideia alta da fono. Até por isso, né? Teve um acompanhamento psicológico por trás, né? Teve, Nem por sim. trás, junto, né? Junto. Tava Geralmente a gente junto ali. trabalha A junto. A maioria É, desses pacientes vem com acompanhamento precisa, a gente psicológico. é interdisciplinar. E aí vocês estão sempre A conversando gente também troca. com... A gente sempre troca. Isso é legal, porque a gente vai pegando todas as áreas, né? É. Nada é isolado, né? Assim, a Sim. doença não está isolada Não. das outras coisas, Mas é né? o que muita gente procura, né? Pensar, vou fazer só isso e Sim. vou tomar esse comprimido é melhor ainda, né? Tomar só esse Aham. comprimido É aqui. Muito mais fácil. Os dois lados, Pronto. né? Tem os dois lados. A gente vê muito na constelação também, a pessoa vindo querer fazer a constelação para resolver a vida dela. E assim, não, eu quero fazer a constelação, atalho, que aí né? eu não vou precisar fazer precisa uma de psicóloga, eu não terapia. preciso tomar um remédio, Não eu precisa não ir vou na precisar, fono, não né? preciso ir na fono, não preciso fazer um tanto de coisa. Também não é assim, né? Assim, a constelação é um tratamento complementar, né? Digamos Sim. assim. Ela não é nenhum tratamento, mas ela vai atuar junto ali das Isso. outras áreas para poder dar uma qualidade de vida melhor nesse. É até como o nome mesmo, você Nesses acaba falando, casos, né? né? Eu sou facilitador de constelação, acho que é Ela muito hoje, facilita né? mesmo. Então, tipo assim, o mas tratamento. é facilitar um tratamento, não sua vida, né? Sim. A sua parte, ela vai ser feita, nomenclaturas dentro tem com que outras cuidar. partes também, né? Porque precisa, que a gente fala assim, Sim. nossa, ela com facilitador de constelação familiar, ela vai facilitar a minha vida, Sim. né? Vai ser muito mais fácil agora, porque tem alguém facilitando algo aqui pra mim. Mas na verdade está facilitando através de uma abordagem, uma nova visão que você vai ter, Isso. né? E a partir disso vai ter que ter um acompanhamento. Não quer dizer que você não vai precisar de ter o De outras acompanhamento coisas. de outras coisas. Eu tô até lembrando de um caso aqui agora, na verdade, ela é amiga de uma amiga minha que veio conversar comigo, que ela fez uma constelação para a filha. Olha a viagem da situação, né? É isso que eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado até com os profissionais mesmo, de todas as áreas, né? É bom a Que não é gente só ter... constelador familiar, não, tá, gente? Que tá muito em É voga. tudo.
A gente já fez um programa sobre isso. Quem não viu, veja o episódio 1, porque Sim. não fazer a constelação familiar. Mas gente ruim tem tudo quanto é área. Tudo quanto é área. Tá? E aí ela veio conversar, essa amiga minha veio falar assim, nossa, eu podia conversar com uma amiga minha que fez constelação e ela tá meio perdida e tal. Eu falei, não, fala pra ela vir conversar comigo, conversa. Sem problema nenhum. E aí ela veio me relatar assim, eu fiz uma constelação familiar pro meu filho, porque ele tinha muita crise de choro e o choro dele era aquele choro que não conseguia parar por nada e começava a chorar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E depois da constelação familiar ele melhorou, ele realmente melhorou durante o tempo e agora tá voltando tudo. O que que eu faço? Ó, E aí eu fiquei... o que eu pensei foi o seguinte, assim, gente, você fez essa constelação pra quem? Né, assim, porque Pra a quem? queixa era da mãe. Assim, era uma queixa da mãe que meu filho chora o tempo todo, isso me incomoda, claramente deixava ela incomodada. Eu não sei como lidar com isso, né? Difícil mesmo, né? Ainda mais pra mãe. Não que seja fácil, mas em momento nenhum o que eu senti era assim, era pensando no bem-estar do filho. Sabe, ela tava pensando no bem-estar dela, né? E aí pego uma constelação como uma salvação mesmo ali. Vou fazer uma constelação que esse menino vai parar de chorar, meus problemas vão estar resolvidos, eu vou poder voltar a viver minha vida. É, e vida que segue, né? Então eu vou fazer a constelação para isso. Não é isso, né? Assim, eu acho Não. que a preocupação é nossa, né? Como constelador, vocês como fono também, é de não querer entregar uma cura de algo assim nesse sentido que foi o que ela me relatou. Não, porque me falaram que a constelação ia curar ele, assim, e ela não usou a palavra curar, mas assim, ia resolver o resolver, problema. solucionar. ali. ia resolver e até resolveu. O pior é que ela ainda coloca, e até resolveu durante um tempo, né? O que eu acho que é pior, porque traz isso de que é algo uma mandinga, um remédio, né? Assim, você vai tomar aquilo ali, você vai fazer uma Resolve constelação, pronto, ele não Pagou, vai mais. acabou. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas promessas que são feitas, Sim. né? Até quando a gente vai procurar mesmo E mesmo um que tenha, porque profissional. constelação ela tem um foco na solução, né? Daquilo. É. E claro que a gente vai olhar para essa solução e é sempre um olhar para a solução. Não é a solução. Sim, É uma É bom forma de lembrar olhar disso, né? de outro ângulo Você mesmo. vai olhar para a solução. Então, quando você olha para a solução, geralmente quando a gente olha para algo, a gente absorve a informação que é necessária ali, né? Sim. Só que às vezes a forma de olhar, né, ou o que eu consigo sustentar ali após olhar para aquela solução, geralmente é algo que eu não vou levar a longo prazo mesmo, né? Então, quais são os componentes? Aí que vem outras áreas, né? Vem a terapia para te ajudar, né? Como é que eu vou conseguir sustentar esse olhar, né, para esse problema que eu tenho, que vai me acompanhar talvez a vida inteira mesmo, né? Ou essa dificuldade. Então, quando volta é um convite de novo, né? Vamos olhar aí para Vamos olhar pra algo Vamos que olhar, ainda mas não vamos foi fazer visto ainda. diferente Ainda não foi agora. Você visto. faz isso, mas depois você faz um E acompanhamento. pode ser que essa criança também seja justamente esse portal, né? Desse sistema, Sim. né? Eu sou o portal para vocês olharem para Para algo, ela olhar se para coloca algo, dentro desse para lugar. olhar para algo que não foi e continua não sendo, né? Assim, Isso que a gente está falando aqui não é um julgamento nem da mãe Não, e nem de nada, né? Vamos lembrar isso. Nossa, as pessoas que não sei o quê. Nossa, quantas pessoas. A gente também que faz terapia, a gente também que resolve os nossos problemas. Também, né? Temos A os gente nossos constela, problemas. a gente faz. É justamente trazer alguns tipos de casos, né? Pra gente começar a ver e falar assim: olha, pra quem tá ouvindo ou assistindo, a gente fala assim: olha, isso aí já me trouxe aqui uma outra percepção, né? Um outro É olhar. legal você falar esse negócio de julgamento, porque é uma das coisas que eu falo com as mães, porque tem mães às vezes que chegam lá assim, né? Aí você começa a fazer as perguntas, aí você vê que ela tá tentando responder aquilo ali assim, o mais lindo possível. A mãe ideal. Tem que ser É, a a mãe mãe ideal. ideal, Que eu exatamente. escrevo aqui. Aí eu deixo no início ela falar dessa forma e depois eu viro e falo pra ela assim, olha, lembrando que aqui eu não tô aqui pra te julgar, eu não tô aqui pra falar se você tá fazendo certo e errado, eu tô aqui pra te ajudar, pra É te porque o mundo já auxiliar. faz isso por ela. Né? Alguém já vai chegar e falar assim, nossa, mas essa criança é muito mal cuidada. Ela não fala. O problema é com a mãe, é algo que ela não tá O que fazendo. essa mãe não né? tá fazendo? E que aí, ele não geralmente, fala? quando a gente fala isso, as mães fazem até assim, até relaxa na cadeira. Porque elas já chegam assim, já vai falar que o problema sou eu, sim. vai falar que o menino não fala porque a culpa é minha, vai Por que falar que que você não não come estimulou? porque eu que não faço Porque- é. comida. Então é sempre E algo. nem a Tava constelação estimulando também vai colocar a na culpa infância. em Não. alguém. É bom lembrar disso, Não. né? Que você fica com medo de falar assim, vou constelar, depois veio lá que ele não tá falando com minha culpa, né? Que eu não tô... Para aliviar minha culpa. Porque eu não tô foi o que olhando pra ele pensei nesse direito, caso ou aí. porque eu tô olhando pro pai. Gente, em alguns momentos da vida da gente, por exemplo, na vida de um casal, por exemplo, dependendo da relação, em alguns momentos é difícil olhar pro filho mesmo. Eu tô resolvendo coisas com você aqui. É. Sim. Tipo assim, a gente tá tentando ver
se separa ou não, vamos dar um exemplo, Sim. né? Nesse momento, os filhos, eles realmente ficam de lado, Uhum. né? Aí fala assim, não, mas não pode, isso vai acontecer, né? O problema é como essa criança vai ressignificar isso, não tem Sim. problema nenhum. Se ela talvez não dê conta e ela vai apresentar algum sintoma, e naquele momento a gente vai olhar e falar assim, nossa, realmente, precisei dar uma atenção aqui no meu casamento agora nesse momento, né? E ele sentiu isso, pelo jeito, né? Mas o que eu posso fazer então para colocar isso de novo dentro de uma ordem, dentro de um equilíbrio, Sim. né? Então, é muito interessante a gente perceber que esse julgamento que tem, que acha que a constelação vai achar sempre algum culpado, um problema que seja de origem sistêmica, físico, emocional, né? Algum sintoma que aparece naquela família, né? Na verdade, é porque tá todo mundo precisando olhar para algo, Sim. sabe? Sim. Não tem ninguém culpado nisso, não. Sim. Dependendo da fase da vida, é difícil mesmo ter que olhar para os filhos e para o casamento, ou ter que criar um filho, mãe solo, a gente vê tantos por aí, né? Como é que eu vou incluir um pai que fez tanto mal para mim, como marido, né? Ou como parceiro? Sim. É difícil para mim chegar e falar assim, não honre seu pai, que não sei o que, velho, eu tô cheio de rancor aqui. Como que eu vou honrar, Sabe? né? Como que eu vou honrar isso? É difícil pra mim, né? Só que, graças, né, a algo maior, né, vamos dizer assim, existe algo que permite, que é a constelação familiar, que vai permitir a gente fazer isso, Sim. né? Isso é muito bom. A gente teve o finalzinho, né? Eu queria que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês hoje, como achar, onde encontra as Clarissas, É, né? Onde podemos encontrá-las aqui em Belo Horizonte? Tem atendimento online? Não tem? Como que é isso? Pode ir. Então, atendimento online, a gente ainda não faz, né? Até porque para o que a gente está Uhum. fazendo agora é muito difícil. É só para Pra- constelação É que só dá para para fazer. constelação que a gente faz online. É. Mas dentro dessa abordagem, assim, a gente faz só presencial mesmo. Eu trabalho em 2 clínicas, uma no Nova Suíça, que é o IABPP, e uma outra no Padre Eustáquio, que é a Crescer. Sim. E quem quiser também saber mais coisas, tem o meu Instagram, que é Clarissa Assis Terapeuta. Clarissa Assis Petrapia, tudo junto. Tudo junto. depois quando a gente coloca. É até interessante a gente fazer isso, a gente não fez nos outros episódios, marcar os links das Colocar pessoas na mesmo, né? descrição Na do descrição vídeo. dos vídeos. É. Nós vamos passar a fazer isso nesse, pra ficar mais fácil achar o Instagram de cada um, porque todo mundo tem Instagram, né? Eu acho que é um bom É caminho. um caminho, né? Lá É. tem meus contatos, tem tudo que eu faço, Sim. então fica mais fácil também da pessoa. Sim. E eu faço Clarissa. E eu, Gino. Clarissa. Eu trabalho na Mundo Terapias, Clínica Mundo, que é na Savassi, né? Lá também é atendimento só infantil, mas eu faço atendimento domiciliar também, aí algumas regiões só, e trabalho numa casa de repouso, coraçãozinho também, na Pampulha, que é o outro extremo da vida que eu gosto muito também de atender. O meu Instagram é Clarissa_Gino, né? E a gente tem o da Curare, né? Que é o nosso Instagram profissional, que a gente está Profissional. começando agora, engatinhando aí na Curare Terapias Integrativas, que a gente tá querendo pôr para andar agora esse projeto, né, Clá? E aí, com ele, a gente vai fazer as outras terapias para todas as faixas etárias, né? Que é as barras, o Theta Healing, o tarô, o baralho, reiki, a constelação. Além de uma visão da fonoaudiologia, eles vão trazer uma visão holística. Holística também, né? sim. Muito bom ter vocês aqui hoje. Foi Agradecemos a presença, o aceite do convite. Nós que agradecemos. Foi ótimo o bate-papo aí. Espero que vocês gostem também. E eu acho que o convite que fica nesse podcast, a gente falou muito de emoções aqui hoje, a gente falou de papéis, né? Mães, Sim. pais, crianças, né? Então eu acho que tem um convite aí pra gente começar. Uma palavra que veio no final e para mim é muito o que eu estava falando, que era a questão da culpa, né? De algum diagnóstico ou de algo. Tipo, se você tem um problema, você pode procurar ajuda. Sim. E esse ajudante nem sempre talvez tenha quem faz isso, mas vindo do acolhimento que tiver, você não vai ser julgado. Você pode passar, a sua criança vai receber bons atendimentos, né? Através de vocês, pelo que eu vi, né? Através da constelação familiar, através de outras terapias também. Ai, não gosto nada disso, não preciso disso, nem daquilo. Ok, mas vê se precisa de ajuda, onde que é essa portinha que vai te ajudar? Aí, né? Acho que nesse papo de terapia a gente quer trazer sempre novas formas, né? Novas pessoas maravilhosas como vocês. E tá muito bonito de ver o movimento de vocês, né? Obrigada. Conheço a Clarissa há algum tempo. Você conhece a Clarissa tem quanto tempo?
Desde a minha idade, né? Ela é minha irmã e eu sou mais Clarissa é novo. irmã do Diogo, pra quem não sabe. Uma ator, das. né? Uma das. Então, é muito bonito ver, sabe? Que é Obrigada, curar e, gente. assim, traga essa cura em vários níveis, tá bom? Que a gente deseja aí pra vocês. Obrigada. Obrigada. E pra você que tá assistindo aqui, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com quem você ama, seguir o canal, seguir as meninas também, né? Como profissionais, a gente também na hora das formações, tá bom? E até o próximo podcast. Até Obrigado por mais. estar aqui. Tchau, tchau. Tchau.